Hoje estamos recebendo aqui do Lafayette Connect, Gabriel James, músico. Eu queria não ler, mas a ficha de adjetivos dele é muito grande. Gabriel James, cristão, empresário, dono da escola de música Gabriel James, músico profissional há 25 anos de música, já tocou com mais de 20 bandas, muitas das cidades, de outras cidades, compositor, luthier, trabalha com produção musical, professor de mais de 15 modalidades, trabalha em Lafayette região, com mais de 1.000 alunos ao longo dessa trajetória, e pai da princesa Sofia, que está atrás das câmeras aqui. Gabriel, é muita coisa, que currículo gigante. Quantos anos você tem? Bem-vindo. Graças a Deus, né? Estou com 39 anos e comecei muito cedo, né? Então, assim, muito cedo trabalhando. Primeiro, começou como um sonho de tocar, sempre gostei de música, então, como um passo atrás do outro, né? A gente começa a tocar, a gente faz amizades musicais na escola, começa a tocar na escola, começa a tocar em formatura, os projetos vão crescendo, vamos montando uma banda, a banda acabou, a gente passa para a próxima e por aí vai. Aí foi a longo tempo, só que desde quando eu aprendi, eu já ensinava. Então, assim, eu nunca me preparei para ser um professor, eu já era um professor. Já estava no sangue. Eu lembro que quando, há mais ou menos 20 anos atrás, eu trabalhava numa loja, eu era vendedor, na Topstar na época, tinha uma loja de música, eu era vendedor, ficava tocando o dia inteiro lá, não vendia era nada. Na minha hora de almoço, que eu tinha 1 hora e meia de almoço, eu tinha 15 minutos para subir minha Loviana correndo, atravessar a praça, descer a Rua Brasil correndo, com uma guitarra na mão. Para fazer aula de guitarra, tinha 1 hora de aula, mais 15 minutos para subir a Rua Brasil, atravessar a praça, descer a minha Loviana, com uma coxinha na mão e uma guitarra na outra mão. Dedicação. Que era o meu almoço daquele dia. Saía da loja às 6h30, 7 horas da noite, já estava na casa do aluno ensinando. Isso desde 20 anos atrás, que eu não era profissional. Então, eu sempre ensinei ao mesmo tempo. Gabriel, você aprendeu e ensinava ao mesmo tempo. Sim. Então você já tinha o talento na sua vida. E digamos que a pessoa não tem o talento. Qualquer pessoa aprende a tocar. Eu não tenho parente nenhum que toca, eu não tenho dom. Eu consigo? Com certeza. Eu trabalho muito com essa parte do bloqueio, né? O meu maior trabalho não é ensinar o aluno a tocar, é convencer o aluno que ele tem condições de tocar. 90% das pessoas que sentam na minha frente falam, é difícil, o dedo dói, ou as pessoas já vêm com bloqueio. Eu tenho que mostrar no celular vídeo de pessoas que não têm os braços, tocam com os pés. Eu tenho que mostrar tudo, eu tenho que convencer a pessoa que ela tem condições de aprender. Isso é possível para todo mundo. E de repente a pessoa quer aprender a tocar violão. Você observa e fala assim, não, melhor para você outro instrumento? Tem disso não? Tem. Eu pego aquele aluno que ninguém pega. Assim, glória a Deus por isso, né? Eu venho aprendendo ao longo do tempo. Eu pego o aluno com síndrome de Down, com níveis hard mesmo. Eu pego o aluno com autismo. Eu pego o aluno que tem deficiências, vamos colocar aqui, mentais, que eu não vou saber nem mencionar. Pessoas que têm a coordenação motora difícil de trabalhar, a gente aplica em outro instrumento. Então, assim, alunos com deficiências visuais, e a gente vai aprendendo com cada aluno ao longo do tempo. E, assim, a maior dificuldade está aqui. Vou te contar uma historinha pequenininha, real, na época da pandemia, mais ou menos, um pouquinho depois. Tem uma moça que foi levar a filha dela, que tinha, acho que 16 anos, na escola. A minha filha quer aprender a tocar guitarra. Ótimo. Ela falou assim, minha mãe também. Só que a minha mãe tem 80 anos. Você vai ter que ir na casa da minha mãe. Vou, tranquilo. Você acredita que a menina de 16 parou? E a senhora, que hoje deve ter uns 83, toca até hoje. O teclado dela já estragou 2 vezes. Ela me mandava mensagem, Gabriel, vem aqui, arrume meu teclado que eu não quero ficar sem tocar. Outro exemplo, rapidinho. Eu tenho uma aluna, eu tenho um monte, né? Mas eu tenho uma aluna e hoje com essa moda de unha grande, né? Unha sei lá, se é de gel, como que fala. A moça veio fazer aula comigo de violino. O braço do violino já é pequenininho. E ela com a unha desse tamanho.
E a gente aperta um pouco com a ponta do dedo, né? E ela quer aprender violino. E eu falei com ela, essa unha sua tá um pouquinho grande. Não duvidei. Você acredita que ela tá tocando? Lógico que ela aperta de uma forma errada, mas ela adaptou para ela conseguir tocar. A corda, o dedo dela aperta embaixo, a unha dela sobe 3 cordas para cima, Mas toca. tá tocando. Então é isso. Todo mundo tem condições de aprender, independente do instrumento. Tem que treinar. Aí numa situação dessa aí, que ela está tocando, como você, professor, tocando de um modo errado, você entende que os meios não justificam o final. Com certeza. A gente vai adaptando para cada realidade. Entendeu? Eu tenho muitos alunos que, se a gente fosse olhar para a capacidade física, não teria condições alguma, mas a gente vai adaptando. Como eu posso te ajudar? Entendeu? E assim, o meu trabalho é convencer o aluno que ele pode, finalizando, resolver o problema do aluno. Qual a sua intenção em tocar e qual o seu problema que eu vou resolver? Eu vi uma postagem sua que em uma aula a pessoa consegue aprender uma música no violão. Duas? Duas? Duas músicas. Então, assim, é muito simples. Claro, tipo assim, eu te ensino a tocar duas músicas aqui agora. Mas vamos lá. O trabalho semanal, todo dia, que vai concluir essas duas músicas. Você já está tocando. Dedicação. Você já está tocando a música. Mas você ainda vai estar lento. Mas daqui uma semana você vai ver que ficou legal, resolveu, entendeu? Então é simples. Duas músicas por aula. É muito. E eu vejo assim, muita gente, depois de 1 mês e meio que o aluno está na aula, a escola posta assim, um aluno tocando a primeira música. Aí eu fico olhando e penso assim, ou eu que estou errado demais, ou eu não estou entendendo. Mas tá bom. Hoje você toca em alguma banda? Então, hoje eu toco na igreja, né? Na PVN Music. Um projeto bacana. Você conhece o Raul Santos lá? Conheço. Raul Santos, gente. Show de bola. Ele é muito bacana. E ele é um dos professores da escola também. Que legal, que legal. Canta muito. Muito bom. Gabriel James, seu nome, Gabriel James, é o nome da escola, é isso mesmo? Mais ou menos. Explica pra gente. É Gabriel Paiva. Esse James Carr era uma banda que eu toquei há mais de 15 anos atrás. Então, naquela época, né, a gente colocava o sobrenome como se fosse o nome da banda para ficar mais fácil de identificar. Então todo mundo, ô James. Pra mim tá tranquilo. Mas se eu fosse olhar pela beleza do nome, eu acho feio pra caramba. Mas, tipo assim, enfim, ficou. Na sua opinião, qual que é o instrumento mais fácil, mais difícil? Boa pergunta. Pra se aprender, né? Boa pergunta, não tem. Não tem. Não tem. Então, assim, um instrumento puxa o outro. Tem instrumentos que, vamos colocar o violão, você aprende 2 músicas por aula. Talvez o violino, você vai aprender comigo a sua primeira música, talvez na sua segunda aula, que é muito cedo ainda, porque é um instrumento bem mais complexo. O teclado, aí depende, porque tem vários caminhos, né? O meu papel como professor, primeira coisa, eu faço uma entrevista com o aluno, que é uma matrícula gratuita, acho que eu sou o único que não cobra matrícula, onde eu vou conhecer a necessidade do aluno e eu vou fazer o papel do GPS, do Waze, eu vou traçar a rota para aquele aluno. Então, assim, tem instrumento que vai demorar um pouquinho mais, tem instrumento que vai ser mais instantâneo. Resumindo, não tem instrumento difícil. Entendi. A gente sabe que a música, a cultura, a educação transforma a vida. Sim. Né? E ainda, você é cristão, a música cristã transforma mais ainda, né? A gente tem esse conhecimento. Você tem algum exemplo assim, já aconteceu alguma coisa, alguma pessoa que você conhecia antes de fazer aula, depois, que transformou a vida, que tem um... Boa pergunta. Há 10 anos atrás eu não era cristão. Eu desviava os cristãos tudo só com a música que eu passava. Você ensinava, não música, ensinava? Você era cristão, ia fazer aula comigo, eu, sem maldade, mudava a sua cabeça para tocar outras músicas, desviava o seu propósito. Sim. Teve uma vez, já trabalhei com muitas igrejas também, mas teve um caso aí de um amigo meu, ele é amigo mesmo, na época não era, eu estava dando aula numa igreja e
toda segunda-feira, às 20 horas, eu estava nessa igreja e ele, ô Gabriel, mas eu dei dengue, eu dei Covid, cada dia era um problema, mas era problema mesmo, não era desculpa não, era a Igreja Luz e Vida, Pastor Giovanni. Então assim, este Adriano, sentei do lado dele ali, Deus me deu uma palavra na hora que assim, não foi para ele, foi para mim. Sentei do lado dele e falei assim, olha, Adriano, quem você acha que pode, que tem condições de conhecer a Deus na sua plenitude? A gente hoje ou o rei Davi da Bíblia? Ele pensou, eu não lembro o que ele me falou. Eu gosto muito de teologia, gosto muito de estudar, e falei com ele assim, então, isso não bate papo no meio de uma igreja. Falei com ele assim, então, olha, Davi tinha ali, talvez os seus 14, 15 anos, pela idade dos outros irmãos dele, enfim, ele era o mais novo. Ele era o mais novo, um adolescente ali, era um pastor de ovelhas. O que ele fazia? Aí já é uma especulação minha. Acredito que ele orava, que ele tinha relacionamento com Deus, porque ele estava na batalha o tempo todo, atento, né? Porque o animal poderia atacá-los. E eu acredito que ele orava, e foi aí que cresceu também a funda lá, que ele se defendia, né? Foi ali que ele treinava. E eu acredito que ali também nasceu a harpa, onde ele adorava a Deus. Deus foi falando isso comigo na hora, e eu falando com ele e pensando, cara, isso não é para ele, isso é para mim. Eu falei assim, quando Saul ficava lá doidão, demoniado, eles não falavam, vou chamar alguém para orar. Não, vou chamar um músico. Pensa só, sei lá, 3, 4 mil anos atrás, o pessoal já sabia que a música invocava a presença de Deus. Sim. E o cristão hoje está dormindo. Então, assim, da mesma forma que a música, e olha que na época de Davi ele nem cantava, ele só tocava, era uma harpa. Não tem como você tem, mas você não toca e canta, ela já é um instrumento melódico. Então, eu falei com ele, olha, a música, da mesma forma que ela pode curar, ela pode adoecer. Sim. Eu falei com ele assim, por que você não pega o seu violão, com isso tudo de problema que você está passando, e vamos colocar aqui, adora a Deus, adora agora, no meio do seu pouco tempo, do seu treino, adora a Deus, quem sabe esse tumulto todo não racha fora. Sim. Então assim, a música ela transforma. A palavra fala que Deus habita no meio dos louvores. Com certeza. E o inimigo também. Então, assim, é muito complicado essa questão musical. Tá certo que na escola, as portas da escola estão abertas para todo tipo de aluno. Eu ia te fazer essa pergunta, você dá aula para tudo? Não tem preconceito. É até uma bênção. Tem gente que fala assim, mas o católico deve ir, não pode, não é deve ir. Deve. Ele deve ir. Assim, a gente fala o católico, mas qualquer religião ele deve ir. O mundo ele é aberto, Deus deu livre-arbítrio, faça da sua vida o que você quiser, ele respeita isso. Então, quem somos nós para limitar alguém? Sabe um diferencial que eu acho da minha escola? Justamente, pode ficar à vontade. Eu acho que eu sou insuportável, muito chato, entendeu? Porque eu não negocio meus valores. Eu não estou falando da escola dos outros, mas a gente acompanha por alto no Instagram e eu vejo crianças cantando músicas que eu penso assim, eu não tenho coragem de ensinar. Eu só peço a Deus um pouco de malandragem. Como que Deus vai dar malandragem? Aí a pessoa fala, graças a Deus eu estou fazendo sucesso. Tudo bem, mas... Me perdoa, vou falar. A semana passada eu vi a cantora... Uma cantora, fugiu o nome aqui agora. Ela foi na igreja de Leonardo Salles. E lá teve profecia e tal, não sei o que, ele colocou ela para cantar, tudo. E no outro dia ela foi num programa de televisão, anunciando uma música de traição, bebedeira, e o apresentador falou assim, eu profetizo que vai ser sucesso. Ela recebe em nome de Jesus. Como que Jesus vai uma música de bebedeira e traição? Sim. O povo está confundindo tudo. Sim, e assim, tudo que eu faço é intencional. Na escola, toda música tem uma intenção. Nayara Azevedo. Tudo.
tudo é intencional, entendeu? Toda música que eu passo dela tem uma intenção. Claro que tem pessoas que me pedem músicas com valores e eu não vou brigar com aquela pessoa, respeito, ensino com todo o amor, mas o que vier de mim, eu gosto muito dessa parte de todo mundo, né, acho que 90% das pessoas falam que eu sou cristão, aí eu começo a interpretar as músicas e falo assim, cara, tem uma música do Capital Inicial, de Ouro Preto, aliás, acho que não é dele, mas enfim, chama Fátima. Uma música bonita. Aí no final da música ele fala, não vou lembrar exato, mas fala assim, e o vinho virou água, e a ferida não cicatrizou. Peraí, a Bíblia é o contrário, né? E no terceiro dia ninguém ressuscitou. Peraí, ela está falando o contrário do que Deus fala. Blasfemando, Então, basicamente. peraí, se eu toco uma música dessa, eu posso rasgar a Bíblia. Não tem como eu servir a dois senhores. Então, eu sou chato nesse ponto, para mim. Então, tem, às vezes, uma criança que faz aula de canto, tem um monte, pede uma música lá e está cantando uma música em inglês, eu falo assim, você já sabe o que você está cantando? Eu não posso bater de frente, e não é o meu papel, mas eu fico incomodado, então eu sou chato dentro desse contexto. Você não vai entrar na escola e vai ver um Papai Noel lá. Não que enfeites de Natal seja errado, mas peraí. Sim. São valores. Sim, é porque nós estamos até em tempo de Natal, né? E o Papai Noel realmente não é bíblico, né? Ele veio para tomar o lugar de Jesus. E o cristão de gorrinho lá. Então, está modernizando muita coisa e isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Eu respeito, mas você não vai ver isso lá. Exatamente. Conta pra gente aí uma situação que já aconteceu e uma curiosidade nas aulas. Eu vou te contar um negócio que eu lembrei aqui agora. Assim, eu trabalho, já passou muito mais de 1000 alunos na escola. É muita coisa, é muita Quando a minha gente. filha nasceu, ela tem 12 anos, naquela época eu dava aula em Santana dos Montes. Deus abriu portas que eu nem lembro como que eu cheguei lá. O ano passado eu tive 4 turmas em Congonhas, em 4 lugares diferentes. Então, assim, enfim, muitas das coisas que eu ofereço na escola, você não vai ver escola nenhuma, você não vai ver professor nenhum, entendeu? Então, assim... Esse é o diferencial da escola. Esse é um diferencial. A gente vê que a escola, a gente acompanha as redes sociais, vê que está sempre cheio, sempre, né? E eu ando com a minha filha e eu falo com ela assim, já passei aqui, já dei aula aqui, já deu aula o alfabete inteiro. Assim. Enfim, então, 2 coisas curiosas. Tem o Vinícius, né? Baterista da Lagoinha, você conhece ele dá aula também na escola. E o Gabriel, olha, recebi um convite para tocar numa igreja lá em Congonhas. A banda não tem, cara. Você toca, beleza. E contratou a banda, contratou sim, né? Fez o grupo, colocou o repertório e a gente foi num certo domingo tocar numa igreja. E tudo bem, o Gabriel. O vocalista vai com você, porque ele tem moto, você vai de carro e vai 2 carros. Eram 4 pessoas só. E a correria era tanta que eu nem tive tempo de olhar, de abrir o celular para ver quem estava no grupo. O cara entrou no carro comigo, eu dirigindo, ele olhou para minha cara e falou assim, eu já fiz aula com você, o cara quer cantar. Eu tô assim, olhei, eu tô assim, cara, não lembro. Não tem como não lembrar. É estrelismo meu. Não tem como, é mas muita não coisa. lembro. Só que eu dou aula para muita gente em muitos lugares. Teve uma vez, isso deve ter menos de 1 ano por aí. Eu ando fazendo orçamento e hoje já tem pessoas que mexem no Instagram para mim, mas enfim, eu fui dar aula num apartamento ali no bairro São João, acho que é isso mesmo. Hoje você dá aula só na escola ou externa também? Externa também. Desculpa ter cortado aí. Tranquilo. Aí eu estava indo dar aula e já tinha acredito que uns 4 meses que eu ia semanalmente naquele apartamento, naquele mesmo lugar, no mesmo horário. Aí eu chamei no interfone e eu não lembro se tinha uma senhorinha que chamou também. É como se fosse eu tivesse que ir no 3º andar da aula e ela tivesse que visitar alguém no 2º. E toda vez quando eu acabo de subir as escadas, já tem alguém com as portas abertas para me receber. Tudo bem, a senhorinha chamou no 2º, eu chamei no 3º. Só que eu subi antes da senhora.
Aí alguém do segundo, eu falando, gravando o áudio aqui, falando um monte de coisa lá, né? O orçamento que a gente faz, bate-papo, conversa, que não dava tempo para parar. Eu subi nessa escada, já cansado, com mochila nas costas e falando. A pessoa do segundo andar abriu a porta, eu entrei no apartamento errado. Aí a senhora entrou atrás de mim. E o curioso é que a moça que abriu a porta para mim não achou nada de errado, porque ela pensou que eu estava com a senhora, que entrou atrás de mim. E a senhora achou que eu já tinha que estar lá, naquele lugar mesmo. Resumindo, as luzes entraram lá para dentro, eu terminei o áudio, eu olhei em volta, eu tô assim, mas cadê meus alunos? Pô, mas cadê o sofá que o pessoal senta? Eu fiquei assim, sem brincadeira, sem exagero, uns 20 segundos. Sem entender para nada. mim, para entender que eu estava no apartamento errado. Chamei meu menininho, foi no lugar errado, bicho. Foi embora. Então, sim, tem muitas coisas, muitas curiosidades, muitas coisas engraçadas que acontecem ao longo do tempo. Legal demais. E você também dá manutenção. A palavra difícil de falar, luteria. Luthieria. Cara, já apareceu tanto instrumento ruim na minha frente que eu penso assim, se eu não resolver seu problema, você não vai aprender. Não porque você não tem condições, mas às vezes instrumentos empenados ou quebrados e tudo mais, eu comecei a me aventurar nesse mundo. Comecei a brincar, aliás, isso aí começou com um cara muito doido chamado Dalton, que é um luthier sem base, muito bom em Lafayette. Quando eu trabalhava na Topstar, ele ia lá comprar, eu era vendedor, ele ia comprar comigo, eu ficava conversando com ele, né? Tipo assim, e ele, Gabriel, se você fizer isso, dá esse tal resultado. Eu começava a mexer nas guitarras da loja. Entendeu? Aprendi a mexer nas coisas dos outros. Aí depois, na escola, eu comecei a fazer pequenos trabalhos, fiz um curso de luthieria, e hoje eu trabalho com pintura automotiva, instrumentos quebrados. E mais um diferencial, não quero ser melhor que ninguém, tem espaço para todo mundo, mas eu pego aquele tipo de trabalho que ninguém pega. Chega uma pessoa com 3 pedaços de violão lá, com um cupim de cima e embaixo. Eu falo, vamos mandar para cá que eu me viro e arrumo isso aí. Então, assim, nem tudo dá certo, mas eu aprendo isso tudo. Hoje, devido à demanda de aluno, eu tenho menos tempo para pegar esses serviços. Sim. Mas eu não devo serviço nenhum, não. Você falou de várias situações de alunos com talvez alguma dificuldade de saúde e tal, mas e o canhoto? Você dá aula também para canhoto? Também, mas a maior parte do canhoto ele toca como destro e não sabe. Não precisa de trocar as cordas. É muito pouco que realmente tem que trocar. Entendeu? Então, o canhoto é tranquilo também. Sim. A escola de música fica no bairro Carijós. Rua Tabajaras. 584. A gente vai deixar o endereço aqui embaixo, deixar o arroba. Gabriel por Gabriel. Fica à vontade, deixa seu recado. Vamos lá. Cara, um cara humilde, sem frescura nenhuma, entendeu? Não me importo com a opinião dos outros. Nunca pedi em ninguém para votar em mim nos melhores do ano. Eu pensei nisso quando a gente conversa. Você nunca vai ver o voto em mim, cara. Vota em mim, família. Nunca. Quem quer votar, vota. Quem quer votar. O importante é o que realmente é no trabalho. Tipo assim, o ano passado eu já ganhei em 2011, mas não pedi voto. Entendeu? Então, assim, eu sei como que funciona. E o ano passado, um senhor me ligou. Ô, Gabriel, você ganhou aqui o melhor do ano, em outro projeto. Não é esse que acho que é Fabrício, né? Não é esse que ele faz, é outro projeto. Ele me ligou, Gabriel, você ganhou isso aqui, o melhor do ano, como escola, não sei o que. Eu já sabia como funcionava, você tem que pagar para ganhar. Já falei assim, como que funciona? Eu não lembro o valor que ele me falou, R$500 para comer a festa, não sei o que. Assim, pode passar para o próximo. Para deixar outro ganhar. Pode passar para o próximo. E assim, nesse caso, né? Não estou falando que todo caso é assim que funciona. Mas assim, vamos supor que eu ganhei mesmo. Se eu tivesse que pagar para ir lá, ficar bonitinho numa mesa, para fazer um status, para receber um diploma, não adianta. Para colocar um diploma lá, eu não faço questão disso. Então assim,
eu sou chato, entendeu? Tipo assim, eu não faço questão disso. Não, pode ir no meu lugar, não tem problema. Então, assim, enfim, eu sou sincero, eu sou honesto. Há um tempo atrás, hoje eu sou mais maleável, tá? Mas um tempo atrás, de tão querer ser certo, eu era chato. Um cara me falou, Gabriel, lá na igreja Sagrado Coração de Jesus, lá no santuário, falou assim, olha, vai ter ali um show de calouros de criança e a gente está convidando você para ser jurado. Então, assim, cara, não vou, porque eu vou falar a verdade. Eu não quero magoar a criança, então não vou. Sim. Então, assim, é isso, chato. Entendi. Não melhor que os outros, mas assim, O mais correto possível. tem a minha visão, sabe? Não pode pensar o que quiser, entendeu? E é isso aí. Não, mas tá ótimo. Foi um prazer, foi Prazer meu. realmente que acrescenta, que muda vidas, né? Sim. E a gente deseja que cada dia mais. Eu tenho que aprender, eu tenho que ir para lá. Eu quero aprender. O violãozinho tá ali enchendo de poeira ali, tem que limpar ele e criar coragem e ir, porque eu acho lindo demais. Eu acho muito lindo. Minha família não é família de músico, ninguém toca, ninguém canta, mas eu acho muito lindo. A Rebeca tá vindo, hein? Vamos colocar ela lá para aprender teclado, violão. Eu acho que realmente, assim, é muito bonito, é muito bonito. Olha, música, ela é para mim é mais que uma necessidade, sabe? Porque você vai desbloquear uma atividade diferente no seu cérebro. Sim. E eu gosto muito dessa palavra, desbloqueio. Eu tenho tantos bloqueios, às vezes eu consigo fazer coisas que eu penso assim, poxa, uma semana eu achava que era impossível fazer isso, e hoje eu consegui. Então, quando o aluno vai à escola, o aluno desiste, eu falo com ele, olha, isso aqui não é só uma aula. Você está desistindo, você está achando que é só do teclado, só do violão, só do canto. Isso é uma porta que você está abrindo para desistir de um monte de coisas. Entendeu? E detalhe, hoje a gente com o celular, a gente tem o mundo na palma da mão. Sim. Então, o mundo nos ensina a ser rápido. O mundo está cobrando isso da gente. Poxa, na minha época eu tinha que ficar, não sei nem se TV Globinho passava, se era no sábado, se era no dia de semana, eu tinha que ficar as manhãs inteiras lá esperando o desenho do Pica-Pau. Pedir era só no outro dia, o desenho durava 3 minutos, ou 5, sei lá. É verdade. Hoje a gente pode escolher o que a gente vê no celular, mas aí que tá, a gente fica só assim, ó. E não aproveita realmente nada. Aí a gente olha um vídeo que demora 15 segundos, tá, passa pro próximo, passa pro próximo. Aí a gente entra numa aula, a gente acha que na vida é assim também. Tudo assim não é. Não é, cara. Então quando a pessoa desiste, ela não tá desistindo só do violão. Ela tá bloqueando a vida dela por completo. Pensa comigo. Eu acredito, tá? Isso é uma matemática minha. Eu acredito que essa evolução toda que a gente está tendo, essa modernidade toda, eu acredito que talvez 2% de toda a população pensou para que isso tudo viesse a acontecer. E o resto são consumidores. São consumidores. Então, quando tem gente fazendo robô, tem gente olhando para isso aqui falando assim, cara, eu não consigo. Então, assim, vamos falar do celular. O celular é uma máquina que faz tudo. Tem inteligência artificial aí, tem tudo. A gente, vamos falar como máquina, a gente é a máquina mais poderosa que Deus fez. A gente é a máquina que faz todas as outras máquinas acontecer. A máquina perfeita. E a gente olha e fala assim, eu não consigo. Verdade. Então, assim, a gente tem que desbloquear, eu gosto muito dessa palavra, desbloquear, entendeu? Então, eu consigo conversar com uma pessoa e entender quais são os bloqueios dela, o que vai impedir ela lá na frente. Então, se a gente não cuidar dos nossos bloqueios hoje, lá na frente a gente vai deixar de crescer em várias áreas, porque a gente está bloqueado. A música é uma necessidade, principalmente para quem é cristão. Mas para quem não é também, é uma necessidade para a gente desbloquear caminhos diferentes no cérebro. Sim. Que coisa boa. Gabriel, eu agradeço muito a presença. Agradeço. Obrigado. Desejo que você não tenha tempo para tantos alunos.
que cada dia a escola esteja mais cheia. Amém. Porque vai estar transformando vida, tanto no sentido espiritual, quanto na vida, no dia a dia da pessoa. Como você falou, a música transforma. Com certeza. Né? Muito obrigado. Obrigado a você. Agradeço. Precisando, tamo junto aí. Tamo junto. Forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, que faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos. É o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Eu já tenho um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento.